tantos itens que eu estou precisando estudar. Não só estudar, mas principalmente colocar em prática. Mas como nós todos estamos nesse trabalho, né, de conhecimento, do autoconhecimento, aí eu pedi inspiração a Deus, fiz uma prece, falei assim, vai ser esse aqui. Nesse momento que eu estou precisando é esse aqui, além dos outros. Então nós vamos citar Sócrates, né, que há mais de 2.500 anos atrás, ele foi, né, morar com Delfos, perguntar, fazer questionamentos, e falou que ele era o homem mais inteligente do mundo. E ele ficou intrigado com aquela fala, mais inteligente do mundo, deixou ele assim, insatisfeito. Imagina se fôssemos nós, né? Vocês são uma mulher, o homem mais inteligente, será que ficaríamos intrigados? Enfim, e ele saiu a perguntar, né? Ele perguntou a um advogado, um escritor, um historiador, né? Sobre questões, né, que eles conheciam. E além do conhecimento que eles tinham, né, propriedade, né, na área que eles estudavam, exercício de função, eles falavam de outras ainda. Né? E ele descobriu que realmente eles estavam muito assim, porque a gente conhecer do que a gente está falando, do que a gente estuda, é uma coisa, para você conhecer de outras questões, é muita pretensão. E ele viu essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Então ele pensou, conheça-te a ti mesmo. Ele descobriu que realmente ele não sabia nada, né? Só sei que nada sei. Quando a gente fala das questões, né, da habilidade, seja o que a gente sabe, nós temos o nosso copo cheio, né? Vamos falar de geografia, eu sei tudo de geografia, não dou nem ouvido. E nós somos aprendizes, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações, reencarnamos como alunos, como pessoas, espíritos doentes. Estamos aqui para aprender, nós aprendemos o tempo todo. Para isso, nós temos que sermos humildes, temos que dar abertura, temos que estarmos predispostos a aprender. Porque não adianta nada alguém me falar comigo alguma coisa, se eu achar que eu sei, eu nem escuto, eu nem ouço. E nós sabemos que, na questão 919, Allan Kardec questiona os espíritos, né, perguntando assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e se resistir aos arrastamentos do mal? A resposta não falou Sócrates. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que é fácil eu falar assim, hoje eu vou me conhecer e vou me conhecer? Será que isso é fácil? Por quê, gente? Se há 2.500 anos atrás, né, Sócrates, né, um filósofo, recebeu assim, não, conheça-te a ti mesmo, essa é a frase principal que você tem que fazer. Kardec questiona os espíritos: conheça-te a ti mesmo. Nós temos várias técnicas, né? Se a gente olhar Santo Agostinho, tem que Santo Agostinho fala, no final do dia, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, olha o que você fez, olha para pensar. Aí nós, com a nossa pretensão, né? Eu fiz isso, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano, fiz tudo que precisava, estudei, fiz faxina, fiz bazar. Enfim, a gente vai pontuar as coisas boas. Porque a gente não para olhar para dentro da gente. Nós somos profissionais na área para apontar. Nós conseguimos ver o problema no outro. Mas dificilmente nós somos capazes de olhar para dentro da gente e ver as nossas dificuldades. Não é mesmo? Então, no final do dia, uma das técnicas que é muito importante é a gente parar e pensar assim, onde que eu poderia ter sido melhor? Não nos castigar e nos condenar, porque a culpa não vai nos fazer caminhar. Mas imaginar onde que eu poderia ser melhor. Porque nós temos o tempo todo, a vida nos oferece oportunidades para sermos melhores. Nós não somos juízes, né? Nem Deus nos julga. Mas nós temos a oportunidade de estarmos aprendendo. Bem, se a gente imaginar as reencarnações, nós enquanto espíritos, quantas reencarnações nós já tivemos e vamos ter? Por que a gente tem que se conhecer? Há uns tempos atrás,
comigo, eu ia ficar só na filosofia. Eu ia trazer as crianças de mesmo, então só eu lembrar o que eu não fiz de bom, pronto. Gente, mas é muito mais, é um processo. Por isso que é reencarnação. Reencarnações são processos. O que eu tenho dificuldade hoje, né, quando eu começo a olhar para dentro de mim e vejo uma dificuldade, ela não é só dessa existência. Né? Ela não é só dessa existência. Então eu tenho que ter consciência que eu sou um espírito, né? Passei por várias reencarnações, e se está realçando essa tendência em mim hoje, né? Essa dificuldade, não é só dessa, mas para eu perceber o que está acontecendo, né? Eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que ver que eu sou passiva de erro, mas que eu posso transformar, que eu posso modificar. Tem uma história, né, que eu gosto de, que eu li e achei muito interessante, a história de um professor. O professor, ele estava trabalhando na escola e teve um problema com um aluno. Isso é a coisa mais natural que acontece, né, porque problemas com alunos. E ele chega dentro do ambiente da sala de direção e tinha um rapaz, um jovem rapaz de 16 anos, ele cabisbaixo, os pais próximos a ele. E ele era o último professor que queria dar ia votar se aquele aluno ficaria na escola ou não. A gente fala expulsado, a gente fala que ele recebeu a transferência. Esse menino estava muito triste, os pais chorosos, e ele chega nessa sala, a primeira coisa que ele faz, ele tenta perceber o que está acontecendo, ele já sabia, mas ele tenta perceber o que estava, as pessoas que estavam no ambiente. Ele olhou para o rapaz que estava choroso, cabeça baixa, a mãe chorando, o pai muito triste. E ele lá para dar uma assinatura, né, para aquele aluno ser expulso daquela sala, daquela escola. Ele olhou para aquele rapaz e imaginou assim, daqui a um ano, onde que esse rapaz vai estar? Se ele for embora dessa escola hoje. Olhou para a mãe, viu ela, né, muito triste. E quando perguntou para ele se ele era professor de física, não de educação física, porque professor de educação física é que é professor que os alunos gostam, ele era professor de física. Ele olha para aquele rapaz, olha para os pais e olha para a mãe e fala assim, o que aconteceu? Ele sabia o que tinha acontecido, ele quis perguntar assim, o que aconteceu? E a mãe, naquela tristeza, aquele sofrimento, porque a mãe nesse momento ela quer tirar o problema do filho, ela quer assumir o lugar do filho. Ela fala assim, meu filho, e ficou só nessa frase. Eu deduzi, onde eu errei com você? Onde que eu errei com você? Fala. E nesse momento o professor, sensibilizado com a situação, vira e fala assim, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Ninguém estava esperando essa resposta, porque os demais professores todos voltaram, né? Porque, gente, um aluno na sala tirando sossego, eu já passei por isso, a gente quer ficar amigo desse aluno. A gente quer, no mínimo, que ele saia da escola. Enquanto educador, ele pensou assim, a reflexão que o professor fez. Eu, enquanto educador, eu vou tirar um aluno da escola. Obviamente, os professores que votaram a favor, somente ele foi contra os anseios de todos os demais, dando oportunidade, porque teria que ser unânime, todos teriam que votar para esse aluno sair, e ele deu oportunidade. A mãe chorou, o rapaz chorou mais ainda, e o tempo foi passando, passaram-se um ano, e esse professor encontra com o aluno no corredor, e olha para ele assim e fala assim, deixa eu te perguntar. E ele continuou, e esse menino falou que nunca mais os pais não iriam mais na escola por aquele motivo, e realmente ele se transformou, ele mudou. Aí o professor pergunta assim, deixa eu te perguntar, o que aconteceu naquele dia, você se tornou outra pessoa, me conta o que aconteceu. Ele olhou para o professor e falou assim, foi a primeira vez na vida que eu ouvi minha mãe falar, meu filho. Gente, obviamente, ela falou meu filho várias vezes, mas que ele escutou, meu filho, tocou no seu coração. Tocou em seu coração. Ou seja, nós temos que ter noção que a gente não pode julgar que as pessoas vão se perder, a gente tem que dar uma oportunidade. Esse professor que deu oportunidade, ele não seguiu a massa. E ele viu a função dele enquanto sendo educador, ou seja, minha função é educador, ele tem que fazer o melhor, porque na escola, ou em qualquer profissão que a gente está,
A gente não quer ter problema, não. Nem com o filho, nem com o marido, nem com o aluno, nem com o paciente. A gente quer eliminar os problemas. E são os problemas que nos dão a oportunidade de sermos ou não melhores. Por isso, que quando a gente nos manda fazer, né, vamos conhecer-se a ti mesmo, nós temos um livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de aproveitar a oportunidade ou não. Aquele professor, naquele momento, ele fez uma prece. E naquele momento ele recebeu intuição. Ele poderia ter tirado aquele aluno naquele momento. Disse, não, vou dar uma oportunidade. Olhou para ele e falou assim, imagina que esse menino, esse adolescente daqui um ano vai estar. Porque se eu não for aceito nessa escola, outra escola também vai ser aceita. Eu posso estar errando a minha intenção? Posso, mas qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer o meu melhor. E eu não tenho esse direito, eu vou dar oportunidade para ele. Imagina o que os professores fizeram com eles, os colegas de trabalho, arrancaram o corpo. Mas ele fez o que a consciência dele pediu. Ele deu essa oportunidade e esse menino teve a oportunidade de voltar. Então, quando eu falo da questão do livre-arbítrio, nós o tempo todo temos o livre-arbítrio de fazer as nossas, de escolher o que é melhor. E nós sabemos que nós temos registrado no nosso perispírito, né, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, de toda uma vida, de várias reencarnações. Isso eu tenho consciência. Mas eu tenho consciência também que é uma reencarnação que eu vou ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Vai ser somente uma reencarnação que eu vou poder mudar as minhas atitudes. O outro falando é muito bom, né? Mas se eu não ouvir o outro falando, não vai adiantar nada. Aquele aluno, quando falou assim, eu escutei a minha mãe falando. Ou seja, não foi a primeira vez, mas ele deu atenção para a fala da mãe. Então, muitas vezes um amigo fala conosco, a dor vem, o sofrimento vem, mas eu não escuto, eu não olho, eu não paro. Porque é um processo. Esse processo, para conhecer, você pega uma semente, você olha para a semente de um pé de abacate, você não imagina que vai dar uma árvore daquele tamanho. Mas o germe está ali. O potencial de ser uma grande árvore está ali. Só que a gente não enxerga. A gente quer plantar essa semente e quer que ela se torne uma grande árvore. Nós temos a essência divina, nós temos o potencial dentro de gente de sermos espíritos melhores. Só que a gente quer a situação muito rápida, a gente não acredita que é um processo, e é com o processo, não com o resultado, é com o processo que a gente vai crescer. São com as experiências. Não adianta eu simplesmente falar assim, olha, Margarete fala comigo assim, Cláudia, pode fazer um bolo desse jeito que vai dar certo. Ela pode dar a receita direitinho. Mas não necessariamente esse bolo vai dar certo. Eu tenho que pegar e tenho que fazer. Só ler a receita não vai resolver. E nem quer dizer que se eu pegar a receita do jeitinho que ela falou, se eu usar a mesma medida, vai dar correto. Eu tenho que sentir, eu tenho que experienciar. Então, as minhas dificuldades, tudo que eu passo, né, onde eu falo que eu errei, eu não tenho que castigar. Eu não tenho que condenar. Eu tenho que se imaginar assim, o que eu tenho que fazer para melhorar? Porque nós, enquanto espíritas, acreditando na reencarnação, nós achamos, né, que temos a mesma concepção que todos os cristãos. Se eu vier numa casa espírita, se eu assistir a reunião, se eu tomar o passe, se eu fizer faxina, se eu fazer campanha do quilo, eu estou garantido. Não necessariamente. Porque não só espíritos, mas qualquer um ateu, ele pode estar numa situação melhor que a gente. Agora, o que eu estou fazendo com o aprendizado? Porque uma coisa é eu aprender, nós seremos cobrados por muito que nós estamos aprendendo. Mas o que eu estou fazendo com o aprendizado? Tem a história de um psicólogo, ele tem um apelido de faxineiro, porque ele adora faxina. Mas se ele conhece, uma das terapias dele, para ele conhecer a pessoa, ele pede para ir na casa da pessoa. Ele quer conhecer a casa da pessoa, o quarto, a cozinha. Porque quando ele chega na casa da pessoa, ele faz um diagnóstico da pessoa. Quando ele vê que tem muitas coisas, né, muitos tecidos, ele sabe que aquela pessoa ela é muito, ela gosta de
de Deus. Se está muito bagunçado por fora, se ela vê as coisas muito atrapalhadas por fora, por dentro com certeza também está. Uma das técnicas dele, não espírita, é começar a arrumar uma gaveta, é começar a arrumar seu armário. Não é questão de luxo, de riqueza, não, gente, é se organizar. Então você conhece uma pessoa quando você entra dentro da casa dela. E a doutrina espírita vem nos ensinar o seguinte: o que eu tenho que fazer para eu me organizar? Para começar, eu tenho que olhar para dentro de mim. Segundo o livro dos Espíritos, quem que é meu guia e modelo? Jesus. Mas para eu começar a mudar internamente, eu tenho muita dificuldade ainda, porque eu nem me conheço. Aí vem a Casa Espírita nos oferecendo todas as atividades. Ótimo, eu faço todas as atividades. Mas dentro de mim, o que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo para melhorar? Muitas vezes, exemplo, eu chego na casa atrasada, hoje é dia da palestra. Aí eu chego 15 minutos atrasado, aí o companheiro olha para mim e fala assim: são horas de chegar. Aí se eu ponderar um pouco o meu pensamento, ao invés de falar assim, gente, questionar por que ele chegou atrasado, aconteceu alguma coisa? Algum problema? Aí pode ser que eu fale assim: não, meu filho estava doente, eu estava no hospital com ele, mas eu tinha que cumprir minha tarefa. Imagina se eu vir para ele e falar assim: não tem lógica, você tem uma tarefa aqui na casa e está chegando atrasado. Porque nós somos assim. E se nós somos assim conosco, nós somos assim com o outro. A doutrina espírita vem nos ensinar que a gente tem que não cobrar do outro, mas que a gente possa fazer o melhor. Quem somos nós para ajudar o outro? Nós temos que olhar para dentro de nós e procurarmos fazer o melhor. Com as nossas experiências, nós temos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Se a gente imaginar uma cebola, são várias cascas, a cebola, várias encarnações. Então, o que acontece comigo hoje tem ressonância não só nessa existência, mas em várias existências que eu já tive. Eu não vou conseguir transformar isso de um dia para o outro, mas eu também não posso estar jogando as minhas transformações, as minhas melhorias para outras encarnações. Se hoje eu tenho conhecimento da doutrina, se hoje eu sei que a chave da transformação está comigo, e eu tenho que aproveitar essa existência, que eu faço melhor. Mas que eu também não julgue, porque eu tenho histórico. O Evangelho fala: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Ou seja, faça as pazes com os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Somos nós mesmos. A nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de generosidade. Então, quando eu procuro fazer o melhor hoje comigo, eu consigo fazer o melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Se eu olhar para mim, me perdoar e procurar fazer o melhor, tá bom. Aí a gente pergunta assim, olha, no Paulo, ele pergunta assim, ele fala: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí ele fala assim: gente, mas hoje eu não sou assim, será que não? Se a gente imaginar, se alguém que tem algum problema de saúde que não pode comer açúcar, ou algum tipo de alimentação, tem que fazer uma dieta, aí o médico passa dieta, o nutricionista, aí você simplesmente sabe que você não pode fumar porque você vai desencarnar, vai ter um câncer de pulmão, você não tem força de largar aquele vício. Você não tem força de parar de comer açúcar, mas você tem a razão, você tem o conhecimento. Mas por que você não tem força? Quantas vezes nós falamos assim: olha, eu sei que o certo eu não consigo fazer ainda, mas o mal que eu não quero eu consigo. Porque nós ainda temos registrado na nossa intimidade as nossas dificuldades. A gente não parou para olhar para elas ainda e falar assim: olha, como que eu posso mudar isso aqui? Realmente eu sou uma pessoa assim, o que eu tenho que fazer para melhorar? Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela cita São Boaventura, um santo lá. E esse santo, ele fala assim, que nós temos três tipos
de olhos. Nós temos o olho da carne, nós temos os olhos da razão e os olhos da contemplação. Então, se eu faço algo de errado, eu consigo enxergar aquele fora, eu pisei na bola. Eu não deveria ter feito desse jeito. Aí a razão, por que eu não deveria ter feito desse jeito? Vamos imaginar, você não poderia ter comido açúcar, você não pode. Eu não posso, porque eu tenho diabetes, então eu não posso. Aí eu venho com os olhos da contemplação. O olhar de contemplação é um olhar transcendente, aquele que a gente não para olhar. Mas por que eu sou tão fraca nessa área? O que me faz fazer isso? Será que eu sou uma pessoa ansiosa? O que me atrapalha? Eu procurar olhar, mas não com olhar de julgar, não. É com olhar de entender por que eu estou fazendo isso. Porque quando eu paro para entender o que eu estou fazendo, eu vou me dar a oportunidade de mudar as minhas ações. Eu vou dar a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. E a gente pode fazer isso o tempo todo. Vai depender de quê? Vai depender da minha intenção. Porque nós temos, estava falando no final, deixar brilhar essa luz interior. Nós temos uma luz interior. Nós todos temos, Só que na maioria das vezes, a gente nem acredita. A gente não confia. Quando chegamos numa casa espírita, não sendo espírita principalmente, eu sei que eu fui acolhida assim, o primeiro tratamento que nos dão é o atendimento fraterno. Para a pessoa falar. Eu lembro que eu falei tanta coisa, eu falei mal de tanta gente, porque a gente terceiriza as nossas dificuldades. E o tratamento começa quando a gente fala. Porque na hora da dificuldade, pergunta-se se eu estou com tanto problema que eu não consigo nem falar. E realmente, quando você está assim na situação, Vanessa? Quando você está numa situação complicada, você chega para falar, eu não consigo nem falar. Tanta dificuldade, tanto assim, ó. E quando abre a boca para a gente falar, aí a gente começa a falar. É o começo do tratamento. Então, quando a gente fala, a gente começa a se tratar. Quando a gente fala, está doendo. Quando eu dou um título para minha dor, nesse que eu coloco a culpa no outro, mas eu estou falando. Imagina o momento aquela pessoa que está me ouvindo, que seja um obreiro da casa, e quando fala que a gente não sabe escutar, eu me lembrei de Dona Elza, que Dona Elza falava que a gente ia ter um curso de escutatória, porque nós somos muito bons para poder dar palpites. A gente é ótimo. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria aquilo. Não. Vamos ouvir com generosidade, com atenção. E quando a gente escuta a pessoa e ela começa a falar, quando está começando a se tratar? Isso acontece na terapia, que é normal, as pessoas estão falando. Então, quando você começa a falar, você começa a se tratar. Aí você é convidado, a vir para casa, ouvir o Evangelho. E até chegar no ponto que a gente chegou hoje, nós temos a teoria. O problema não é o outro. O problema não é a sociedade. O problema não é o filho, não é o marido, não é a esposa. O problema está na minha mão. Sou eu que tenho que tratar. Sou eu que tenho que fazer essa faxina no meu interior. Sou eu que tenho que buscar as minhas dificuldades. Não querer consertar o outro, muito menos os filhos. Porque quando eu faço melhor, quando eu consigo olhar para dentro de mim e registrar as minhas dificuldades, eu estou começando a me cuidar. E eu tenho a oportunidade de fazer diferente, porque se eu acho que eu vou mudar o resultado fazendo do mesmo jeito, quantas reencarnações nós já estamos desse jeito? Repetindo. Por isso nós já reencarnamos milhares de vezes, E vamos reencarnar mais quantas vezes? Hoje não. Eu sei que se eu mudar algo que existe aqui em mim hoje, eu tenho a oportunidade de melhorar. Aí eu também vou ter a oportunidade de não estar jogando o outro, porque a gente olha para o outro e analisa o outro. Eu não conheço o histórico do outro. Eu não sei por que ele chegou atrasado. Eu não sei por que ele age dessa maneira. Se eu não sei nem por que eu estou agindo assim, que de lá o outro. Então, muitas vezes o outro não sabe. Não tem nem noção, Tem noção. Nem se percebe, E eu achei interessante que no livro No Domínio
dor, notei aqui que eu tive Joana de Ângela, que ela é verdadeira psicóloga, né? Ela fala o seguinte, que quando a gente começa a estar presente, porque uma coisa é eu estar aqui com a minha cabeça lá na... Sabe que você está lá dentro? Será que já escutou? Minha cachorra, será que é numeroso? Então, a gente tem que estar presente. Se eu estou aqui, nesse momento, eu conectar, né? Conectar com a fala, conectar com as minhas intenções. Quando eu faço isso, eu tenho a oportunidade de conectar até com as minhas dores. Nossa, e dói, tá, gente? Não adianta falar assim, olha, eu fiz errado e não doeu. Não, doeu. Eu fui injusta, doeu. Se eu tiver a oportunidade de falar com a pessoa, que eu falo. Mas, quando eu começo a falar e sentir a dor, eu estou dando a oportunidade de eu também sentir o amor. Porque nós estamos encarnados não é só para sofrer, não. Se eu seguir as leis divinas, se eu colocar em prática, se eu tentar colocar em prática o que Jesus vem nos mostrar, né? Vinde a mim, vós que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo pessoal, o meu fardo que é leve, e aprendeis comigo que sou humilde de coração, e tereis consolo para a vossa alma. Então, se eu tiver a humildade de reconhecer as minhas dificuldades e sentir a dor, porque a dor não vai vir. Imagina se eu faço algo errado, se eu sou desonesta com uma pessoa. Dói, ainda mais se eu não conseguir ressarcir. Mas eu vou usar daquela dor para me castigar? Não, eu vou usar daquela dor para eu me transformar. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez eu vou ter outra atitude. Então eu vou deixar brilhar a minha luz. Para eu deixar brilhar a minha luz, eu vou ter que sentir a dor e no momento certo eu vou sentir o amor. Eu vou acender essa luz dentro de mim. E estarei auxiliando não só a mim, mas todos aqueles que estão conosco. Voltando àquele psicólogo que tem a vida de faxineiro, ele fala assim, gosto mesmo de faxina. Toda a vida eu gostei de faxina. Mas quando eu levo o paciente para a casa dele e organizo a casa dele e dou a oportunidade dele de se conhecer, ele faz um tratamento de fora para dentro. Enquanto nós ainda não conseguimos fazer esse tratamento de dentro para fora, que nós possamos nos organizar as nossas atitudes, sermos mais disciplinados, né? Quando a gente é disciplinado nas nossas tarefas, a gente aprende a gostar do que está fazendo. Então, a doutrina espírita é esclarecedora, nos dá a oportunidade. Agora, não vamos esperar mais encarnações, não. Vamos fazer o possível para melhorar enquanto, o máximo nessa encarnação que for possível. Então, fica aí a mensagem dessa noite, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá, né? E fazer as experiências, a vivência que vai nos auxiliar a crescer. A gente lê, faz a leitura, a literatura espírita é maravilhosa e a gente pode ter certeza que cada um de nós, em nossas necessidades, nós estamos tendo oportunidade. Que seja na área da maternidade, que seja no trabalho, que seja na perda do ente querido, tudo que nos aparece, tudo que nos acontece, tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. E o Senhor nos ampare, nos ilumine, hoje, agora e sempre, que assim seja.